Eu quero que você, que está com a sua Bíblia, abre lá em Êxodo, no capítulo 19. Hoje nós vamos começar uma série que chama Mais Perto. Eu contei aqui na quinta-feira como que nasceu essa série no nosso coração. Essa série ela nasceu da seguinte forma: num devocional, tem dias que você busca a Deus, que você sente a necessidade de buscar o Senhor. Quem já teve essa necessidade dentro de você? Você fala assim: nossa, eu estou com vazio, eu estou mal, eu não estou bem, eu preciso buscar Deus. E tem muitas vezes que Deus nos convida para estar mais perto dele. Tem muitas vezes que a gente sente Deus chamando nós. Eu olhei para o José agora, por exemplo, eu lembro do testemunho dele, né? Ele no meio de uma balada e Deus falando para ele: vim para a igreja. Então, tem vezes que você vai buscar Deus, e tem vezes que Deus vai te visitar e vai falar assim: eu quero você mais perto de mim. Vai ter muitas vezes que Deus vai se revelar a você e vai falar assim: olha, eu quero você pertinho de mim. E eu vou te falar mais. Você sabia que muitas vezes quando Deus fala assim para nós: eu quero você perto de mim, é nos momentos mais difíceis da nossa vida. Às vezes quando nós estamos enfrentando problemas, quando nós estamos no meio de tribulações, Deus costuma se revelar a nós e falar assim: meu filho, eu quero você perto, porque eu quero falar com você. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Eu quero falar ao teu coração. Eu quero contar hoje para vocês uma história bíblica que está lá em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 4, que diz assim, ó: vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês serão um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. Olha para cá. É importante você entender o contexto dessa história para você entender como que Deus fala com a gente. No capítulo 3 de Êxodo, o povo estava escravo já por quase 400 anos. E o povo passando muita aflição. E eles clamavam ao Senhor mediante uma promessa que existia à vida deles. Porque eles sabiam que tinha uma promessa sobre o povo de Israel, que eles eram um povo que Deus tinha separado. Mas imagina só, você viver como escravo por muito tempo. Você sabe que às vezes a escravidão ela cauteriza a mente do ser humano. Quando você vive num mundo muito oprimido, quando você vive muita opressão, quando você vive muita tristeza, quando você passa por situações difíceis por longos tempos, isso tende a cauterizar a nossa mente. Por exemplo, uma pessoa que vive uma infância com muita dificuldade financeira, às vezes é muito difícil você colocar na cabeça dessa pessoa que ela pode romper, que ela pode viver uma situação diferente. Quando você vive uma situação ao contrário, por muito tempo, isso tende, no seu interior, mostrar para você que parece que o mundo que você vive é aquele, que tudo é difícil, que tudo é complicado. Então, quando o povo ali escravo por muito tempo, Deus levanta Moisés para libertar eles. E existe todo um processo de libertação. Deus enviou as 10 pragas, eles passaram pelo meio do mar, e depois de um tempo que tudo isso aconteceu, a Bíblia diz que eles chegaram ao pé de um monte, e Moisés sobe até o monte Sinai. Deus fala com ele, e fala que queria proximidade com o povo. E quando Deus fala isso, Moisés desce, e fala assim: Deus vai se revelar a nós. Ele vai se manifestar.
Vocês verão ao pé do monte a manifestação de Deus e vocês ouvirão a voz de Deus. E ali Deus deu uma série, podemos dizer, de protocolos a ser seguido. O povo deveria se santificar, o povo deveria ter uma santidade ao ponto de se limpar de todas as imundícias, para que eles pudessem ouvir a voz de Deus, e ali foi dando um monte de requisitos. Até que o Senhor, quando vai falar com ele, com o povo de Israel, ele diz esse versículo que eu li. Ele diz assim: vocês viram tudo que eu fiz com vocês. Tirei vocês da terra da escravidão. Tirei vocês de um lugar onde vocês sofriam. Eu trouxe vocês para perto de mim. E quando Deus fala isso, essa declaração, ela é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. É como de um filho que vive longe, e o pai vira para ele e fala: filho, você está muito longe de mim, eu quero você perto. Eu quero você do meu lado. Eu quero que você se aproxime de mim. E Deus se revela ao povo desta forma. Só que veja bem, aconteceu algo muito interessante nos próximos capítulos. Ao ponto de, quando Deus se revela, eu quero ir direto ao ponto, até por causa da hora, que eu não quero estender muito. No capítulo 20, no versículo 18, quando Deus começa a se revelar, imagina uma coisa. Às vezes as pessoas se surpreendem, né? Vai numa rave, vê aquele show de pirotecnia, e é luz, e é raio, é fumaça. Eu vou falar para você, a primeira vez que isso aconteceu foi no pé do Monte Sinai, onde não tinha nem iluminação ainda. A Bíblia diz que quando Deus começa a falar, começa a trovejar. Imagina a cena. Tenta imaginar comigo. Moisés falou: daqui a pouco Deus vai começar a falar. E vocês, como todos nós estamos aqui, imagina, nós olhamos para o monte e de repente começa uma fumaça a se encher, trovão, raio. Você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o povo ficou com medo. E eles disseram assim: Moisés, faz o seguinte, Moisés, vai você lá e fala com Deus. Tá bom demais para nós ficar aqui. O que você falar e trouxer para a gente, o que Deus chegar em você e disser, e você chegar em nós e trazer o recado, é o suficiente. Você sabe que é interessante isso? Ouça bem o que eu vou te dizer. Nós temos um Deus que Ele não está dentro de uma caixa, que Ele não é propriedade exclusiva de alguém. Deus, Ele não pertence a mim. Ele não fala mais comigo porque eu sou pastor. Ele não fala mais com a minha esposa, Ele não fala mais com o pastor Rogério, com o Murilo, pessoal do louvor. Não. Deus não está dentro de uma caixa. Ele quer se revelar para todos. Só que como aconteceu naquela época, muitas vezes acontece hoje. A gente se satisfaz em ouvir Deus apenas pela boca dos outros. Ou quer dizer, eu posso trazer para a realidade de hoje. Eu me satisfaço em ouvir o testemunho dos outros. Eu me satisfaço em ver a experiência dos outros. Em vez de eu querer a minha própria experiência, eu fico feliz em apenas ver a experiência de alguém. Preste atenção uma coisa. Se você tem a oportunidade de viver uma experiência, de viver algo tremendo na presença de Deus, se você tem a oportunidade de ouvir o próprio Deus tratando na sua vida, te curando, trazendo você para perto, manifestando sobre a sua vida, você tem uma escolha.
Você pode fazer como eles fizeram. Escuta, fica vocês aí. Vai você lá, Moisés, que eu fico aqui. O versículo 21 diz assim: e eles ficaram olhando de longe. Você sabe que muitas vezes nós somos assim? Nós ficamos de longe observando. Nós ficamos de longe olhando. Nós ficamos assim, será? Que nem muitos podem olhar o pessoal contando testemunho aqui, né? E falar assim, mas será? Será que é tudo isso mesmo? Será que é assim mesmo? Será que Deus trata assim? Sei. E às vezes a gente olha de longe e se satisfaz em apenas estar longe, sabendo que existe um Deus que nos quer por perto. Sabe, queridos, presta atenção uma coisa. E a gente precisa entender algo. Olha para dentro de si hoje. Você percebe que às vezes tem algo aqui dentro te convidando para ir mais fundo? Você já percebeu que às vezes você não consegue ser 100% satisfeito na sua vida? Você já parou para perceber que às vezes está faltando algo? E dentro de você existe uma chave para tudo isso. Porque o Espírito Santo, ele fala com a gente. Nós, muitas vezes, é que não damos ouvido para que ele fala conosco. E nós precisamos entender: como eu vou me posicionar? Vamos trazer para hoje essa palavra. Deus está na sua frente, se manifestando, falando. Você vai querer ficar de longe olhando? Ou você vai querer chegar mais perto? Você quer estar mais perto ou você quer estar mais longe? Escuta uma coisa. Até quando você vai ficar satisfeito vivendo uma vida rasa? Até quando você vai ficar satisfeito de repente sem ter uma experiência? Até quando isso? Por quanto tempo você vai ficar de braços cruzados assim? Do jeito que tá bom. A minha vida com Deus está ótima assim. Olha, eu vou de domingo, eu sento na igreja. Olha, eu vou uma vez por mês. Olha, eu vou a cada 15 dias, eu vou toda semana. Mas para mim está bom demais assim. Você acha que isso é tudo? Você está vendo o movimento e você está satisfeito de estar de longe. Você sabe de uma coisa? Moisés chega neles e diz assim, versículo 20 do capítulo 20. Gente, ouça só o que eu tenho para falar com vocês. Presta atenção no que Moisés diz. Ouça só, gente. Não tenham medo. Vocês não vão morrer. Não tenham medo. Deus não quer que vocês tenham medo. Ele quer que vocês tenham temor. Vou falar de novo. Moisés diz ao povo: Deus não quer que vocês tenham medo. Deus quer que vocês tenham temor. E Moisés diz: Ele está apenas testando vocês. Deus está testando cada um de vocês. Porque na verdade, você sabe o que aconteceu naquela época? É o que acontece nos dias de hoje. Pega essa, que essa é forte. O medo de morrer nos impede de aproximar do monte. Porque Jesus, depois de muito tempo, veio à terra e disse assim: aquele que perder a sua vida, esse vai me encontrar.
E às vezes, você sabe o que acontece? A gente tem medo de perder. Sabe por que a gente não chega perto de Deus? Sabe por que a gente não chega perto do monte? Porque a gente tem medo de perder. Perder a nossa liberdade, perder o nosso comodismo, perder aquilo que gostamos. Só que eu quero dizer para você, é pura tolice. É pura tolice. Porque vai chegar uma época da sua vida que tudo aquilo que de repente você tem medo de perder, você vai ver que isso não tem valor nenhum. Um dia, eu tinha muito medo de me converter. Eu lembro uma vez, a primeira vez que eu pisei dentro de uma igreja, que eu fui fazer uma visita, eu não me converti, eu não me entreguei, porque eu não queria abrir mão da vida que eu levava. Eu gostava muito da vida que eu levava. Eu gostava muito de cada hora estar com uma mulher diferente. Eu gostava muito da bornaça, eu gostava muito da balada. Eu gostava demais disso. É ruim? Fala para mim se é ruim. Se você já viveu nisso, você sabe que não é ruim. É gostoso. É muito bom. E eu não queria abrir mão disso. Só que eu vou dizer para você uma coisa. Você pode insistir em tudo isso, mas vai chegar uma hora que você vai ver que você só perdeu seu tempo. O medo da gente morrer para aquilo que a gente ama impede a gente de viver de verdade. O medo da gente morrer para aquilo que a gente acha que é bom impede de você de viver algo melhor ainda. No dia que eu recebi o Espírito Santo, a primeira vez na minha vida, quando eu tive a experiência de receber o Espírito Santo, e eu lembro como se fosse hoje, e eu tive a experiência de falar em línguas, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é melhor do que toda a maconha que eu já fumei, isso aqui é melhor do que toda a bebida que eu já bebi, isso aqui é melhor do que toda a experiência que eu já tive. Eu falei, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo? Então eu quero dizer algo para você, o medo de você morrer impede você de viver. Você duvida do que eu estou falando? Faz uma prova. Você duvida? Faz prova. Porque o que a Bíblia diz? Eu só estou testando eles. Eles estão olhando o fogo, estão olhando a fumaça, estão olhando o trovão. Moisés diz, não é para ter medo, é para ter temor apenas. Para vocês reconhecer que o que está diante de vocês é muito maior. Não é para ter medo de Deus. Ai meu Deus, eu tenho medo de Deus, Deus vai me matar. Ai, Ele vai acabar com a minha vida. Não. Deus se revela na sua grandeza para mostrar uma coisa. Que quando você morre para você, você começa a viver para Cristo. E aí começa-se uma nova vida, começa-se uma nova jornada, começa um tempo novo. Entenda uma coisa, Deus está falando para nós hoje. Ele está na nossa frente, no monte, queimando. É melhor ficar de longe assistindo? Ou é melhor decidir e falar assim, eu quero chegar perto. Eu quero ver esse monte pegando fogo de perto. Eu quero encostar lá pertinho e ouvir a voz de Deus. Quem que a gente quer ser? Quem que nós vamos decidir ser nessa noite? Essa é uma decisão pessoal. Eu não posso decidir pelo meu pai, eu não posso decidir pela minha esposa, eu não posso decidir pelo meu filho. Eu não posso. É uma decisão pessoal. Você tem que decidir, eu quero estar perto, eu quero me aproximar, eu quero viver o que esse Deus tem para mim, mesmo que isso, eu tenho que passar por cima do meu medo, que aquilo que eu amo, aquilo que eu sou apaixonado, aquilo que de repente eu falo, mas será? Para pensar uma coisa, quanta coisa que você é apegado. Vou te falar uma coisa, trouxe alguma mudança para você?
Não. Esse é o sinal que você tem que perder o medo de morrer. Você tem que morrer para isso, para que você possa aproximar do monte. Aproxima, chega perto. Tenha você a sua experiência. Tenha você esse relacionamento. Chega de ter um Moisés que fica só falando com você. Você pode chegar perto do monte. Você sabe, tem gente que vive assim. Ai, pastor, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. Ora por mim lá. Ou ora por mim lá. As coisas não estão legais, ora por mim lá. Claro, vou orar por você. Mas você pode ter essa experiência com esse Deus. O mesmo Deus que eu estou clamando é o mesmo Deus que você pode clamar e Ele te ouvir. Mesmo Deus que manifesta quando a gente abre a boca, é o mesmo se você lá na sua casa fala assim: Deus, eu estou decidido hoje morrer, eu quero chegar perto do monte, eu quero ter experiência, eu quero viver o que eu não vivi ainda. É esse Deus vai te dar experiência, esse Deus vai se revelar para você, esse Deus vai trabalhar na sua vida e moldar você por inteiro. Você terá suas experiências, você abrirá sua boca e não vai mais falar assim: olha, você tem que ver o que aconteceu na igreja. Pessoas voltaram tendo uma experiência com Cristo. Não, você vai abrir a sua boca e vai falar assim: você não tem ideia do que está acontecendo comigo. Algo aqui dentro está acontecendo. No meu coração tinha rancor, mágoa, sabe? Eu não conseguia perdoar, mas agora eu perdoo. Eu não conseguia, sabe, amar, mas agora eu amo. Eu não conseguia abraçar, agora eu abraço. Eu não conseguia, agora eu consigo. Sabe por quê? Porque eu me aproximei do monte. Eu me aproximei. E quando eu me aproximei, eu tive a minha experiência. Quero pedir pessoal já ir subindo aqui. Escute uma coisa. Ouça bem. Deus faz um convite para nós hoje. Como eu percebi que Deus, essa semana que passou, eu lá na minha casa, sabe? E dentro de mim eu senti assim: larga tudo que você está fazendo, entra no quarto agora. Eu parei tudo que eu estava fazendo, pus meu celular no modo avião, nem não atender ninguém. Entrei dentro do quarto. E ali Deus começou a falar comigo, e eu sozinho ali dentro e chorava. E Deus falava comigo, e Deus trabalhava no meu coração. Deus está fazendo isso com cada um de nós hoje, dizendo assim: escuta, eu quero te dar uma experiência. Eu quero me revelar a você. Eu quero trabalhar na sua vida. Está disposto a chegar mais perto? Está disposto a encostar? Só aqueles que estão dispostos, fica de pé aí, quero ver. Quero que você feche os seus olhos, levanta as suas mãos aos céus. Eu quero que você, com a sua boca, você confesse isso ao Senhor. Você diga isso a Ele, fala assim: Senhor, eu quero ter uma experiência. Eu quero viver isso aí que o pastor está falando. Eu quero provar isso aí que o pastor acabou de falar. Talvez você não sabe direito, você não entende direito, mas fala com as suas palavras, fala com o seu jeito, abra a sua boca, rasga o seu coração, sabe? Fala para Deus, fala: Senhor, eu quero viver essa experiência. Tira o medo de mim. Sabe, às vezes você está com medo de se entregar, às vezes você está com medo de viver uma experiência nova, às vezes você está com medo, sabe, de dizer assim: Deus, o que importa de agora adiante é viver a tua palavra. Se você tem coragem, faz essa oração hoje. Se você tem coragem, se o teu coração está queimando para ter uma experiência, faz essa oração hoje. Fala: Deus, tira de mim o medo, tira de mim, sabe, o receio de se entregar, do que os outros vão falar, do que vão pensar de mim. Faça isso, feche os seus olhos, faça